muitas vezes as pessoas veem o narcisismo de uma maneira totalmente romantizada, conforme vemos nos filmes, como vilões. Mas não, o narcisismo é uma coisa séria, tá? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre esses 12 traços que são totalmente perturbadores. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após a vinheta. Quando falamos sobre narcisismo, a palavra narcisismo ela vem do grego narcos, narcótico, narcotizado. Então, o narcisista, manipulador, ele é narcotizado por si mesmo. Ele se embriaga, na verdade, da sua própria percepção da realidade. Os outros são apenas uma mera extensão. E para ele manter, por exemplo, esse domínio, eles vão se utilizar de 12 traços que são totalmente, destrutivos na maioria das vezes. O primeiro é um encanto predatório, ou seja, tudo que ele faz, ele encanta para poder separar, né? Então, por isso que ele se utiliza muito do love bombing, né? Que é o amor excessivo. Ele faz a pessoa ficar totalmente encantada com ele, para ele poder separar essa pessoa dos seus amigos, dos seus familiares. Então a pessoa fica praticamente cega por ele, né? A pessoa fica totalmente embasbacada pelos seus excessos. Isso acontece muito com pessoas, por exemplo, que têm uma autoestima muito baixa. E isso encanta esse amor em excesso, porque a pessoa vai idealizar essa pessoa como se fosse a única pessoa da sua vida. E o narcisista, vendo isso, vai sempre utilizar isso para o seu favor. A segunda característica que ele utiliza é a manipulação emocional e sutil. É o que nós conhecemos na maioria das vezes como gaslight. O gaslight, ele sempre vai colocar em xeque a sua percepção da realidade toda vez que você sentir uma espécie de ciúmes acerca dele ou acerca dela. Isso depende, né, da pessoa que você se relaciona. Mas ele sempre vai tratar você como se fosse uma pessoa totalmente dramática e que vê demais. E isso ele coloca em xeque mate tanto o homem quanto a mulher que é narcisista, a sua percepção. Então, por exemplo, ele vai falando que você é dramático ou dramática e você com o tempo começa a se convencer de que você é totalmente neurótico. Embora não seja, porque eles sempre têm traços, eles deixam praticamente sinais, tá bom? A terceira característica também seria a falta de empatia. Ou seja, o narcisista e o manipulador, ele apenas pensa nos sentimentos que eles têm. Algumas pessoas acreditam que eles não têm sentimentos, eles têm sim, mas só que em relação à própria pessoa. Ele não tem relação, por exemplo, ou um vínculo afetivo com a outra pessoa. A outra pessoa apenas existe para o satisfazer. Então, mesmo que essa pessoa satisfazer ou não o satisfazendo, ele sempre vai tratar essa pessoa como uma espécie de um objeto ou uma extensão do qual que ele se utiliza da maneira como ele quer. A quarta característica também é o sadismo encoberto. É aquela pessoa que machuca e fere com indiretas, com brincadeiras, por exemplo, que são totalmente tendenciosas. E, por exemplo, em frente de amigos, em frente dos parentes dele, muitas vezes, né? Ou também em frente à sua própria família. Então, tudo aquilo que ele faz brincando e você se fere, como ele vai falar, por exemplo, que você é totalmente dramático ou dramática, ele se utiliza disso, né, para poder encobertar o seu sadismo, falando que é apenas uma brincadeira. É aquela pessoa sempre que tem uma brincadeira que é totalmente fora de contexto, né? Mediante algum assunto sério ou algo desvinculado ao momento, ele faz algo, né, que prejudica a pessoa. E aí, se a pessoa fica totalmente nervosa ou insatisfeita, ele fala: nossa, eu estou apenas brincando, você não tem nenhum tipo de senso de humor. Então, esse prazer dele que ele tem, por exemplo, te brincar com você, te ironizar, é sempre fora de contexto e algo que afirma essa característica dele que é totalmente patológica. A quinta característica que eles têm é a vítima perpétua. Ou seja, tudo aquilo que ele faz, ele sempre vai terceirizar a você.
Ele nunca vai admitir a culpa, sendo o homem ou a mulher que tem o transtorno de personalidade narcisista. Ele sempre vai justificar da seguinte maneira: eu não queria fazer isso. Olha o que você me fez fazer. Então, você vê que ele sempre vai terceirizar, ele sempre vai falar que ele não faz nada, mas quando faz é especialmente por uma culpa sua. E você, na maioria das vezes, quer consertar o relacionamento achando que a culpa é sua. Mas não, ele está colocando uma culpa em você do qual vai te despersonalizando, tá? É por isso que você vai tendo esse problema de autoestima muito grande. E antes de continuar, por exemplo, com o sexto aspecto, eu quero falar com vocês uma coisa muito importante. Se o nosso canal tem algum interesse para vocês, se eles têm alguma avalia, se vocês estão gostando dos conteúdos que eu publico toda segunda, quarta e sexta, por gentileza, às 20 horas até, né? Por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, tá? E comentem também, né, a sua história, o seu caso, leremos aqui com o maior carinho, porque o nosso intuito aqui é apenas ajudar, tá bom? Nós não temos nenhuma fórmula mágica, nós apenas estamos diagnosticando e falando como você pode se comportar mediante uma pessoa narcisista sem essas fórmulas mágicas. É por isso que o nome do canal, na verdade, se chama Filosofia Sombria, Decifrando Manipuladores. Então, o intuito desse canal ajuda você, por exemplo, olhar a atitude de certas pessoas para ver se essas pessoas, na verdade, têm narcisismo ou não. É lógico que o correto é você sempre, né, passar num psicólogo ou num psiquiatra, do qual que eles vão te orientar de uma maneira totalmente profissional, mas aqui no nosso canal eu dou umas dicas, né, para vocês, por exemplo, né, poder diagnosticar algumas pessoas que têm um traço. O interessante é que você percebe esses traços que eu vou falando aqui, se são totalmente repetitivos, tá? A pessoa tem um transtorno quando esses traços são totalmente repetitivos, de segunda a segunda, de domingo a domingo, sabe? Há 24 horas, uma semana, um mês, um ano, o resto da vida. Porque a pessoa que tem um transtorno, ela sempre vai agir dessa maneira, tá bom? Então, é um traço que é totalmente repetitivo, por isso que é transtorno, sabe? Porque atravessa torno e volta. Então, é algo que é totalmente cíclico. Eu quero falar com vocês aqui. A sexta característica é o ciclo de idealização e descarte, ou seja, toda vez que ele precisa de você, ele vai te idealizar, mas toda vez quando essa pessoa tem os seus próprios desejos satisfeitos, eles apenas irão te descartar, tá bom? Então, por exemplo, ele tem uma ideia que você vai cumprir a imagem que ele tem de pessoa perfeita, mas ele também vai se frustrar com você, assim como você se frustra com ele, porque ele tem uma percepção de que alguém vai cobrir esse vazio. Então, como ninguém cumpre, né, preenche, na verdade, esse vazio que ele tem, o narcisista, ele é uma espécie de um poço totalmente sem fundo. Então, ele sempre vai sentir prazer quando ele drena toda a energia da pessoa. Então, quando a pessoa, por exemplo, né, se sente totalmente sem energia, ele vai tomar essa atitude, que é o último tópico, tá? A sétima característica é a inveja destrutiva. Ele acredita que todas as pessoas têm um preço, na verdade, ninguém vence mediante os seus próprios méritos, né? Ou seja, ele se acha melhor do que os outros sem pôr à prova. Então, é por isso que ele tem uma espécie de ressentimento acerca do outro. Ele se acha melhor não porque ele se esforça, mas ele tem uma visão de si que é totalmente deificada, que ela acha melhor do que os outros e vive reclamando. Então, uma pessoa que sempre fica fazendo triangulação entre as pessoas, sabe? Falando de mal de uma para a outra, eles sempre pensam, por exemplo, em criar o caos para depois colocar a cura, né? Então é por isso que ele tem essa inveja que é totalmente destrutiva. Porque a palavra inveja vem do latim invidere, aquele que não se vê. Uma pessoa que não se vê invejosa, na maioria das vezes, viu, ela é narcisista, porque todos nós, né, temos essa natureza, né, que é conhecida até um dos 7 pecados capitais, né, criado por Santo Evagrio a partir do terceiro século. Por quê? Por exemplo, que a natureza do homem é sempre olhar, por exemplo, aquilo que ele não tem, e muitas vezes, ou desejar e correr atrás, né, ter algo semelhante, né, ou aquele, por exemplo, que não tem nenhuma capacidade de conquistar, querer destruir a pessoa para poder conquistar
o que ela tem. Então tem muitas pessoas que trabalham mediante esse aspecto. A oitava característica é a exploração estratégica. Ele sempre vai explorar você quando ele tem a necessidade. Ele sempre vai correr atrás de você quando ele quer algo de você. Quando você, por exemplo, quiser se encontrar com esse homem ou com essa mulher, por exemplo, ele nunca vai querer se encontrar porque ele sempre tem algo para fazer. Mas quando ele precisa algo, né, de você, ele sempre vai correr atrás. Então ele sempre trabalha, por exemplo, tudo como uma espécie de jogo de xadrez, que ele quer dar a cartada final. A nona característica também é as mentiras compulsivas. Toda pessoa que tem o transtorno de narcisismo, tá? Ela é uma mentirosa contumaz, né? Ela é conhecida como mitomaníaca. Essa pessoa que mente constantemente e não tem nenhum senso, na verdade, de como ela prejudica as pessoas que vivem ao redor dela, tá? Então é por isso que essa pessoa ela mente constantemente acerca de qualquer coisa, porque ela nunca quer ficar atrás acerca dos assuntos. Qualquer problema que você fala, qualquer coisa boa que você conquiste, na maioria das vezes, ela sempre vai ter uma história para paralelhar com a sua e para mostrar que é melhor. A décima característica é as punições silenciosas. Olha que interessante isso. Por quê? Porque muitas vezes o narcisista tem um narcisista clássico, tá? Que é aquele que é totalmente, por exemplo, expansivo, e tem um narcisista oculto. Ele te pune fazendo com poucas ações, mas essas ações são totalmente incisivas. São pessoas que te desrespeitam, na verdade te menosprezam, e tudo aquilo que você conquista, ela trata com um desdém, tá bom? E também tem a 11ª característica, que é a grandiosidade oculta. Muitas vezes ela não pode falar para o outro, mas ela se sente melhor do que todo mundo, viu? Por isso que tudo que ela faz é totalmente justificável. Então, o narcisista clássico, tanto o narcisista oculto, ele se acha melhor do que todo mundo. Então, toda reclamação que ele faz é totalmente justificável. Por que é justificável? Porque sou eu que estou falando, né? Sou eu que sou totalmente injustiçado. Então ele se sente injustiçado porque as pessoas não veem como ele deseja que as pessoas veem, o quanto que ele é lindo e maravilhoso. Então se as pessoas não veem da maneira como ele deseja que as pessoas o veem, ele começa, por exemplo, a denegrir a pessoa. E a última é a desumanização final, ou seja, quando ele já está na época do descarte, ele começa a dissipar essa pessoa, começa a despersonalizar, e quando essa pessoa, por exemplo, não serve mais nada para ele, ele coloca ele em canto. Ele, na verdade, não descarta essa pessoa totalmente, mas sim para voltar ao ciclo, quando ele conseguir, né, com outras pessoas. Então é por isso que ele entra nesse jogo que é totalmente insidioso. Se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final desse vídeo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E contem uma história que vocês tiveram, né, com o narcisista. Qual foi dessas 12 características que vocês tiveram mais problemas ao enfrentar com esse ser que é totalmente apaixonado por si mesmo e que tem esses traços que são totalmente, na verdade, mórbidos. Então é sempre bom você saber, por exemplo, né, quais são essas características das pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista, que são totalmente intermitentes, tá bom? E como sempre, eu agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo, e até a próxima.